4 princípios bíblicos para você prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise. No livro de Eclesiastes 5,19 diz assim: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é fato: mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos por momentos de fartura e também de dificuldades na vida financeira. Haverá momentos em que teremos uma boa quantia em dinheiro e outros em que lutaremos para ter até mesmo o básico para viver. No entanto, a Bíblia nos mostra pelo menos 4 princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. É possível sim prosperar financeiramente mesmo em tempos de crise. Mas, para que isso aconteça, precisamos aplicar essas lições com disciplina e principalmente sabedoria. Veja quais são esses princípios. Primeiro princípio: não se engane, os tempos difíceis poderão surgir em algum momento. Ter uma boa fonte de renda que nos traga estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimistas. E isto pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esqueçamos de que os dias difíceis chegarão. Talvez você me pergunte: então, Vinícius, o que eu preciso fazer para não ser pego de surpresa? A resposta é: seja como José da Bíblia. Esse homem de Deus sabia que os dias difíceis viriam e por isso disse a Faraó em Gênesis 41:30: Depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Meu irmão, minha irmã, saber que dias difíceis surgirão uma hora ou outra faz com que sejamos mais prudentes em nossos gastos, no modo de administrar o nosso dinheiro. É comum gastarmos mais do que precisamos quando vivemos dias de abundância, mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a fonte seca. Então reflita: como eu posso me preparar para a chegada dos tempos difíceis? Segundo princípio: trace uma estratégia bem definida para encarar os tempos difíceis. Quando a época das vacas magras chegar e desequilibrar a sua vida financeira, o que você fará? Como você agirá se perder o emprego? Se o seu salário for reduzido ou se o seu negócio vender menos do que nos tempos de bonança? José sabia exatamente o que fazer para enfrentar os dias de luta. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo ainda ia bem, para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida do povo egípcio. Ele disse em Gênesis 41, versículos 34 a 36. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Para prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise, você precisa traçar uma estratégia bem definida e principalmente possível de ser realizada, para te guiar nos bons e maus momentos. De nada adianta ter um plano e não segui-lo, não é mesmo? José apresentou uma estratégia grandiosa ao faraó: reservar 20% de toda a colheita do Egito durante os anos de fartura. Essa era com certeza uma estratégia muito inteligente, mas não era fácil de ser colocada em prática. Onde o faraó guardaria tanta comida? Certamente teria que construir grandes celeiros de estoque. Além disso, foi necessário fazer o povo economizar.
o que não deve ter sido nada fácil. E acima de qualquer coisa, foi preciso manter o foco na administração dos recursos que entravam. Agora eu pergunto, quanto colhemos neste mês? Quanto vamos precisar para suprir as nossas necessidades? Quanto iremos guardar? Onde podemos cortar gastos desnecessários? Saber administrar é um dos princípios para vencermos os tempos difíceis antes que eles cheguem. Terceiro princípio: faça uma reserva financeira. Um professor de matemática diz assim: não existem milagres na matemática. E isso se aplica muito bem na vida financeira. Se você gasta mais do que ganha, se gasta boa parte do dinheiro com coisas desnecessárias e entra em dívidas com facilidade, então você certamente passará por problemas nos tempos de crise. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Poucos dão valor à poupança, mas ela é muito importante. Então poupe o máximo que você puder. Não importa se é R$10 ou R$20 por mês, mas guarde algo. O que você poupar hoje poderá suprir as suas necessidades amanhã. José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo o que colhia. E esse é um número perfeito. Se você conseguir poupar 20% do que ganha, em 5 meses terá o equivalente a um mês de salário. Isso fará muita diferença quando os tempos de crise vierem. Então, meu irmão, minha irmã, faça da poupança algo importante em sua vida. Quarto princípio: não seja uma pessoa relaxada. A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração do dinheiro. E José mais uma vez nos ensina algo importante: não sermos descuidados com os nossos ganhos. Mesmo durante os 7 anos de vacas magras vividos com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios por causa da poupança que fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar seus ganhos. Veja o que diz em Gênesis 47:20. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Aprenda, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas. Aqueles que são prudentes nos tempos de fartura vencem a crise e conseguem prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise. Enquanto isso, aqueles que são relaxados com o seu dinheiro perdem o que ajuntaram por causa da imprudência e da má administração. Então, meu irmão, minha irmã, tenha responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você poderá vencer os tempos de crise, como também pode ajudar o seu próximo. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor misericordioso, que esta mensagem seja marcante aos corações que a ouvem. Muitas pessoas estão passando por uma situação financeira terrível, por não cumprir alguns princípios básicos para prosperar. Gastam mais do que ganham, não poupam, gastam de forma imprudente e depois reclamam. A sua palavra, meu amado Deus, é um manual de prosperidade financeira que contém princípios básicos para que vivamos uma vida próspera e digna. Dentre esses princípios, Senhor, nós não devemos nos enganar, porque os tempos difíceis poderão surgir em qualquer momento. Outro princípio, devemos traçar uma estratégia bem definida para encarar os tempos difíceis. Devemos fazer uma reserva financeira e não devemos ser pessoas relaxadas. Devemos nos espelhar, Senhor, em José. A sua palavra é a verdade, Senhor,
Que meus irmãos e irmãs que ouvem esta mensagem coloquem em prática os princípios ensinados e que vivam uma vida incrível a partir de hoje. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé acima dos sentimentos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Meus irmãos e irmãs, este assunto é de grande importância para a sua caminhada de fé. Eu falo isso pois no meu passado eu era uma pessoa muito emocional e agia através dos sentimentos. Foram derrotas atrás de derrotas. Nós somos humanos, temos emoções e sentimentos, mas eles nunca podem sobrepor a nossa fé. Para trazer essa mensagem ao seu coração, nós vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido, Jó. Jó passou por muitas provações, mas sua paciência e sua fé triunfaram no fim, conforme está escrito no capítulo 42 do livro de Jó. O que precisa ficar muito claro é que naquela ocasião Deus permitiu que as provações viessem sobre a vida de Jó. O que não acontece nos dias de hoje, pois vivemos sob uma nova aliança. Deus não permite que o mal assole a nossa vida. Nós é que colhemos o que plantamos. Quando fazemos más semeaduras, passamos por períodos de aridez. Períodos em que parece que nada é capaz de nos ministrar ou saciar a nossa alma. Ficamos tão desanimados e dominados pelo nosso sentimento de tristeza que não conseguimos orar, não nos sentimos bem, nem quando ouvimos a última canção de adoração. Nada nos faz bem algum. Eu já passei por períodos assim em minha vida e Jó certamente passou por eles de uma forma extrema. Olha o que diz em Jó, capítulo 19, versículos de 7 a 11. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Meus amados, hoje passo por experiências em que me sinto no alto de uma montanha. Mas também passei por vales. Mesmo depois de ter passado por um forte deserto e viver pela fé nos dias de hoje, minha vida de oração e louvor já passou por períodos de aridez. Houveram vezes que na minha vida de oração eu pude sentir a presença de Deus de forma sobrenatural. Mas em outras vezes eu não senti absolutamente nada. Mas, meu irmão, minha irmã, eu aprendi a crer definitivamente que Deus está comigo, quer eu sinta ou não. Também houve períodos em que eu podia ouvir Deus com muita clareza e saber que havia ouvido uma palavra oportuna para mim. Houve outros momentos em que não ouvi absolutamente nada. No início da minha caminhada com Deus, algumas vezes eu estive subindo e descendo. Quando estava no alto, sentia que era filho, e quando estava no baixo, sentia que era órfão. Quando tinha certeza que Deus havia me chamado, ficava para cima. E quando sentia incerteza quanto ao meu chamado, ficava para baixo.
Quando os tempos de aridez me atacavam, deixava que eles me afetassem. Naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo, ou o porquê disso tudo. Agora entendo que estava passando por um processo de transformação profundo, e Deus estava tirando todas as coisas prejudiciais de mim, me levando ao ponto em que não baseasse minha fé em sentimentos. Meu irmão, minha irmã, eu serei honesto com você. Atualmente, raramente eu passo por períodos assim. Simplesmente eu amo a Deus e ponto final. Eu oro, creio que Ele me ouve e ponto final. Sei que fui chamado e faço o que fui chamado a fazer. E não vivo mais em altos e baixos como costumava viver. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque aprendi a parar de basear tudo em meus sentimentos e a viver por fé. Não permito que minhas emoções determinem se eu creio que Deus está comigo ou não. Simplesmente escolho crer que Ele está e ponto final. Isso não significa que nunca posso passar por um tempo difícil ou que nunca tenho um dia mau. Mas esses períodos não controlam mais aquilo que eu creio. Não creio que Deus possa permitir que vivamos de um clímax emocional ao outro. Se fizesse isso, dependeríamos demais desses momentos e provavelmente começaríamos a ter uma ideia a nosso respeito mais elevada do que deveríamos. Deus nos ama e nos protege de dependermos demais das emoções, para que Ele possa continuar a nos usar. Precisamos aprender a confiar que Deus sabe o que está fazendo em nós. Se sentirmos algo em nossas emoções, tudo bem. Se não sentirmos nada, tudo bem também. Devemos nos lembrar de que estamos envolvidos com seu chamado para toda a vida. E não apenas nos momentos em que nos sentimos bem, mas também nos momentos em que nos sentimos mal, ou em que não sentimos nada. Meu irmão, minha irmã, que essa mensagem tenha tocado no fundo da sua alma. Seja paciente e permaneça fiel. Deus ajudará você e você ficará impressionado no que vai acontecer na sua vida. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor misericordioso, que esta mensagem toque profundamente ao coração de todos que a ouvirem. Muitos aqui vivem em função dos seus sentimentos e emoções, e isso é uma destruição para a nossa vida. Sei disso, pois vivi assim por muito tempo. Que essa mensagem seja um despertar nos corações dos seus filhos e filhas, para que vivam verdadeiramente por fé e não por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que você pediria a Deus para mudar a sua vida? No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meu irmão, minha irmã, se Deus lhe dissesse que você podia pedir qualquer coisa e que Ele daria a você, o que você pediria? Salomão teve a oportunidade e Deus ficou extremamente satisfeito com seu pedido. Olha essa passagem em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração.
tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Meus amados, ele pediu sabedoria, uma mente com entendimento e um coração que ouve para que ele pudesse discernir entre o bem e o mal. Seria uma grande bênção se todos os filhos de Deus entendessem o valor da sabedoria, do entendimento, do critério, do discernimento e da prudência. Provérbios nos ensina que estas coisas são mais valiosas do que tudo o que mais possamos desejar. Elas são mais valiosas que o ouro e a prata, os rubis ou as pérolas, ou outras pedras preciosas. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versículos de 13 a 15. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara com ela. O que buscamos na vida revela muito a respeito do nosso caráter. Muitos de nós buscam as coisas erradas e, em consequência, nunca estamos satisfeitos e realizados. Se buscarmos a Deus com a nossa necessidade número 1 na vida e pedirmos entendimento nos seus caminhos, ficaremos contentes e Deus acrescentará outras coisas, como ele fez com Salomão. Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão por sabedoria, que também deu popularidade, fama e abundância em riquezas e bens, amigos, família, sucesso e tudo mais que ele poderia querer na vida. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículos de 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ao mencionar sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus, e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que ficar tateando, procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus está disposto a nos dar esta sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Não devemos acreditar apenas na existência de Deus, mas também em seu cuidado amoroso. Isto inclui em confiar em Deus e ter a esperança de que Ele ouvirá e responderá quando orarmos. Devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a Ele.
Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com os seus propósitos. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja a melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Se sua fé é nova, meu irmão, minha irmã, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus. Então seja fiel a Ele. Para estabilizar a sua mente oscilante ou duvidosa, comprometa-se sinceramente com Deus de todo o seu coração. Se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeitas às forças do vento, da gravidade e da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. Peça a sabedoria e confie que Ele lhe dará. Então as suas decisões serão certas e sólidas. Agora uma pergunta, meu irmão, minha irmã. O que você está buscando? Fiquei me confrontando com esta pergunta durante o meu deserto. Percebi o quanto eu estava mais preocupado com as minhas circunstâncias do que com a minha vida espiritual. Estava mais focado nos acréscimos do que no principal. Quando comecei a criar intimidade com Deus, aprendi o que realmente tem valor. E a sua graça me capacitou a mudar meu foco. Sou eternamente grato a Deus por ter essa revelação. E agora eu costumo repetir a pergunta de tempos em tempos: o que eu estou buscando? Quero sempre buscar as coisas que agradam ao meu Senhor, e estou certo de que você sente o mesmo. Não se sinta condenado, meu irmão, minha irmã, se você acha que o foco dos seus desejos precisa ser ajustado. Apenas peça a Deus que o ajude a fazer as mudanças necessárias. Busque a sabedoria, busque ter um coração que entenda o sofrimento e as necessidades das outras pessoas. Peça a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e a graça para fazer sempre as escolhas certas. À medida que buscar estas coisas, você desfrutará de uma vida que está além de tudo o que você poderia imaginar. Ore comigo assim: Senhor querido, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Dê-nos sabedoria, Pai. Pedimos a habilidade sábia para saber agir com relação às circunstâncias que estamos vivendo. Por vezes tomamos atitudes pautadas em nossas emoções e sentimentos. Não queremos mais isso, Senhor, para a nossa vida. Queremos tomar decisões certas e sólidas, através da orientação que venha de Ti. Queremos alinhar nossos desejos aos Seus propósitos. Queremos fazer a Sua vontade e não a nossa. Queremos ser instrumentos de graça neste mundo. Queremos ser veículos de amor às pessoas. Dê-nos discernimento e sabedoria, através do Seu Santo Espírito, para realizar os desejos do Seu coração para a nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é mais que o suficiente. Você não precisa de nada. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 6, diz assim: Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Deus diz que ele se voltaria contra qualquer pessoa que consultasse espíritos familiares e procurasse médiuns para se prostituir, seguindo-os em vez de seguir o seu Criador, conforme a passagem. Multidões
consultam as estrelas antes de tomarem decisões. Até para coisas tão simples como em que época devem cortar o cabelo. No entanto, um estudo da palavra de Deus mostra claramente que tais coisas são abominação para Deus. Até mesmo usar e depender de amuletos da sorte é uma afronta a Ele. A nossa fé deve estar somente nele e não numa porção de outras coisas. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo não precisam depender da sorte. Podemos confiar que Deus nos abençoará. É errado buscar orientação para nossas vidas através de qualquer meio, exceto o próprio Deus, a sua palavra, ou um amigo ou conselheiro cheio do Espírito Santo que seja aprovado por Deus. Ele fica ofendido quando procuramos essas outras fontes, e quando o fazemos, não temos a vida pacífica, alegre e próspera que Ele preparou para nós. Se você já buscou orientação de médiuns, guias espirituais, horóscopo ou qualquer outra atividade oculta, eu o encorajo firmemente a se arrepender de todo o coração, a apropriar-se da misericórdia dele e a se afastar por completo dessas coisas. Depois eu incentivo você a manter o seu coração puro e a tomar cuidado com o que você lê, vê ou ouve. Assim como você não pode ouvir bem duas estações de rádio ao mesmo tempo, também não pode servir dois senhores. Olha o que diz em Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro. Ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Meu irmão, minha irmã, você pode ter que escolher novos amigos caso eles o estejam enchendo com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você pode ter que mudar de canais de TV em sua casa, parar de ver certas coisas na internet e escolher novas estações de rádio para ouvir enquanto dirige seu carro, a fim de impedir que a sua mente seja cheia das coisas que não agradam a Deus. Não envenene o seu homem interior, tornando-se um depósito de lixo do diabo. Preste atenção. Caso perceba que conversas negativas e ímpias estão enchendo o ar ao seu redor, mude seus hábitos com relação ao que ouve. Ao mesmo tempo, não deixe que estas conversas negativas e ímpias saiam da sua própria boca para serem ouvidas por você mesmo ou pelos outros. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 8, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Se você tem um coração puro, desfrutará de clareza mental. Você perceberá nitidamente o plano de Deus para a sua vida e não se sentirá sem objetivo ou confuso. Para manter o seu coração puro perante o Senhor, afaste-se das coisas que contaminam. Viva uma vida pura e limpa que flua como água cristalina, porque Deus é sua única fonte. Quando Jesus estava naquele madeiro e gritou, está consumado, começou um novo tempo, uma nova aliança. Ali foi a prova mais que suficiente do amor dele por mim e por você. Quando você entender do fundo da sua alma que Jesus é o suficiente, sua vida mudará de uma forma incrível e, em hipótese nenhuma, você procurará outras fontes para beber. Para que nada afete a nossa caminhada, precisamos definir se Jesus vai ter o lugar de importância em nossa vida, sendo prioridade número 1. O motivo pelo qual o evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Um exemplo. Falamos para nossa família que Jesus é suficiente, mas na primeira crise financeira nos sentimos abatidos e começamos a esmorecer na fé e corremos para outras fontes. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé e correm
para outras fontes. Meu irmão, minha irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por Ele. Por vezes falamos assim: Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, Jesus te diz hoje: pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando as vidas, eu continuo ressuscitando o que morreu em sua vida. E você não precisa de mais nada, apenas de mim. O mesmo Deus que fez o passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinos. Pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um despertar no coração dos que a ouvem. Muitas pessoas procuram diversas fontes para beber da água viva que só o Senhor carrega. Que eles acordem, Pai. Jesus é mais que suficiente e pode mudar realidades. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Não precisamos de mais nada, apenas dele. Os acréscimos virão como consequência da conexão à videira. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado, Jesus, por ser o suficiente em nossas vidas e pela sua prova de amor por nós naquela cruz. Obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo 16, versículo 11, diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Hoje vamos falar da alegria do Senhor, que nos fortalece dia a dia. No livro de Neemias, quando o povo ouviu as palavras da lei, chorou de tristeza. Mas Esdras falou-lhes assim, em Neemias capítulo 8, versículo 10. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O autor de Provérbios disse que um coração bem disposto, ou seja, alegre, age como um remédio eficiente. Olha o que diz em Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Deus nos deu alegria. Ela é um fruto do Espírito Santo que foi dado aos crentes, mas que precisamos alimentar e libertar em nossas vidas. Sendo a alegria um fruto do Espírito, precisamos estar devidamente conectados à videira Jesus Cristo. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei
em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis também dar fruto, se não permanecerdes em mim. Meu irmão e minha irmã, a única forma de um ramo dar fruto é continuar conectado à videira. Somos os ramos e a videira é Cristo Jesus. Em nossa caminhada devemos estar ligados inteiramente à videira, pois caso isto não aconteça, poderemos ser cortados dela e com isso perder a seiva que vem do tronco para nos manter vivos. Jesus, como videira, nos fornece gratuitamente uma força vital para produzirmos frutos, e essa força é o Espírito Santo. Os prazeres do mundo hoje são muito atraentes. Para permanecermos conectados a Jesus Cristo é muito difícil. Temos que estar plenamente fortalecidos no Espírito para não cairmos em tentação. Mas temos que ter na consciência que os prazeres mundanos são passageiros. São alegrias momentâneas que acabam por si só. O que o Senhor nos oferece é a felicidade plena. Podemos viver um pedacinho do céu ainda nesta vida quando nos conectamos de corpo e alma junto a Jesus Cristo. É uma felicidade inexplicável e permanente. Satanás está muito mais interessado em roubar a nossa alegria do que os nossos bens. Ele sabe se conseguir nos entristecer, pode nos deixar enfraquecidos. Ele espera que através das suas ciladas ele consiga roubar a nossa alegria. Não permita que ele faça isso, meu irmão, minha irmã. Não importa que tipo de problema Satanás tente usar para distraí-lo. Não lhe dê atenção. Cada dia que Deus nos dá é um presente santo e precioso da parte dele. Devemos desfrutá-lo completamente. Não devemos desperdiçar o que Deus dá. Deixe o diabo esgotar-se provocando incêndios na sua vida, mas não desperdice o seu tempo tentando apagá-los. Coloque a sua confiança em Deus e tome a decisão de se alegrar. A alegria é poderosa. Esdras sabia disso e por isso instruiu o povo a extrair a sua força da alegria de Deus. Também disse a eles que comessem, bebessem e enviassem porções aos que nada tinham. Eles entenderam essas palavras e se ocuparam em ser uma bênção e em ser um povo alegre. A Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. Em Atos 20:35 diz assim: em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando recebemos algo, recebemos somente o presente. Mas quando damos, recebemos a alegria de dar. Nada libera alegria sobrenatural em nossas vidas do que ser uma bênção para os outros. O egoísmo, o egocentrismo voltam nosso foco para nós mesmos e bloqueiam a nossa alegria. Mas dar significa totalmente o contrário e faz o oposto. As pessoas ficam felizes quando estendem a mão para os outros porque estão agindo dentro da vontade de Deus. Ele não nos chamou para ficarmos voltados para nós mesmos, mas para nos voltarmos para fora em direção aos outros. Quando amamos as pessoas com o amor incondicional que recebemos de Deus, a alegria tomará conta de nossos corações. Olha essas passagens. João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros,
porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Meu amado irmão e irmã, seja uma bênção, seja feliz e seja de uma forma deliberadamente. Satanás vem para nos roubar, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos conforme diz em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Temos que ter consciência que Satanás já foi derrotado na cruz por Jesus, meu amado irmão e irmã. Está consumado. Temos que assumir o nosso poder e autoridade e não deixar que ele roube a nossa alegria, que vem do coração do Senhor. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, escolhemos viver esta alegria que vem de Ti e é a nossa força. Infelizmente, muitos de nós procuram uma falsa alegria em coisas ou pessoas. A verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo e vem como consequência da nossa conexão à videira verdadeira, Jesus Cristo. Que sejamos veículos de graça na vida de outras pessoas, pois não existe nada melhor nesta vida do que ajudar o próximo. Seremos bênção na vida de nossos irmãos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.